Bom dia, nós estamos aqui na APS do INSS na cidade de Craívas, na presença do Wagner, que é o gerente aqui da APS. Agradecemos, Wagner, a sua atenção, a disponibilidade para nos receber. Estamos aqui com a Isabela, que é a substituta dele, agradecemos também. E a Égila, que também está bem próxima aí de receber um dos maiores presentes de Deus na vida dela, né? Isso mesmo. Deus abençoe aí o restante de sua gravidez e o parto, né? E também aqui conosco do nosso amigo Dr. Nelson, que está sempre conosco, e aqui no caso da APS de Craívas, ele já é de casa, né? Com certeza, de casa. Então, apesar de parecer formal, mas o nosso vídeo é só um detalhe na nossa visita, né? Que a gente gosta de, muitas vezes, deixar esse registro marcado para, em outras oportunidades, a gente dar continuidade à conversa que nós estamos hoje aqui tendo com vocês. Doutor, e registrar o Amaro também, que nos brinda com a presença mais uma vez, não é? Claro, o Amaro, inclusive, ele sempre traz uma colaboração. Da última vez que ele esteve conosco, foi lá na PS Teotônio, ele inclusive falou um pouco sobre o mercado da cidade, dando contribuições valiosas para a nossa discussão. Bom dia para todos. Então, Wagner, nossas visitas surgiram em parte por conta daquela situação que a gente conversou aqui, né? Na época eu estava como recém-chegado na Procuradoria e fui informado que teria que conduzir o colega que era gerente aqui para a Polícia Federal, que estava indo a Maceió para prestar esclarecimentos lá, e depois acabou isso não se confirmando, porque naquela data não havia delegados federais em Maceió, eles estavam em operação, e aí depois acabou que ele, não sei se ele prestou ainda depoimento para a Polícia Federal, mas o fato é que aquilo me despertou para a necessidade de conhecer os colegas em uma situação mais agradável, né? Porque realmente é extremamente desagradável você conhecer a pessoa já num momento assim, né? E também, além daquela situação, nós recebemos naquela mesma época, aproximadamente na mesma época, a visita de colegas de Brasília que vieram fazer um diagnóstico da gerência executiva de Alagoas, né, de Maceió. E eles verificaram que haviam algumas dificuldades no relacionamento entre a Procuradoria e os servidores, e na época houve a recomendação de que a gente visitasse as gerências para que nós pudéssemos conversar com eles algumas questões sensíveis, para que houvesse uma boa comunicação entre os órgãos da AGU, né, no caso a Procuradoria Especializada, e os colegas que trabalham nas pontas, né, nas APS. Então, aí nós iniciamos aquele trabalho. A primeira visita que fizemos foi no finalzinho do ano para a APS de Arapiraca, e aí no começo do ano nós demos continuidade e hoje estamos encerrando aqui a última APS que faltava ser visitada, exatamente a de Craívas, né? E agradecemos a Deus e aos colegas por nos receberem. Então, nessas visitas que nós temos feito, a gente toca basicamente em 3 pontos. O primeiro deles é relacionado com a questão do nosso grupo no WhatsApp, né? A Isabela ainda não está incluída, mas daqui a pouco eu vou incluí-la. Incluí agora há pouco a Égila. Esse grupo é uma ferramenta de comunicação. Quaisquer dúvidas, tanto, digamos assim, da parte da Procuradoria, quanto da parte da autarquia, podem ser solucionadas de uma maneira mais rápida através do grupo. Agora há pouco um colega nosso, procurador, Dr. Cariolano, pediu informação sobre um processo. E aí um colega que tinha noção do que estava acontecendo no processo já deu uma primeira informação para ele. E às vezes acontece o inverso também. Um colega da APS recebe alguma coisa que não está exatamente muito clara como proceder, e aí pergunta ali. Se a questão for judicial, a resposta virá da PFAL, na pessoa do Dr. Danilo, que é o chefe, ou do Dr. Cariolano, que é o coordenador do NUPREV, o Núcleo Previdenciário, ou até o Dr. Nelson, que também sempre nos ajuda nisso aí, prestando informações na seara contenciosa, judicial. E se a questão for administrativa ou consultiva, se já houver parecer da Procuradoria sobre o assunto, eu já disponibilizo imediatamente no grupo. Mas a partir do dia 15 de abril, as seccionais da PFA-INSS perderam a competência em matéria previdenciária de benefícios, a matéria finalística da autarquia. Aí foi criada uma equipe regional, muito parecido com a situação do GET, né?
O GET também não extraiu das unidades locais a competência e foi para uma central, né? Uma fila. Exato. A mesma coisa acontece hoje na Procuradoria em relação a processos em matéria de benefício. Então, se há alguma solicitação de uma orientação jurídica em matéria de benefícios, isso vai para essa equipe regional e aí depois eles devolvem com parecer. A gente digitaliza, joga no sistema da AGU, depois imprime e coloca dentro do processo físico da autarquia, né? Então, se vocês precisarem de algum processo, né? Ou se até estiver demorando a resposta, vocês podem pedir no grupo e a gente dá uma celeridade maior a isso aí, tá certo? Então, a primeira parte da visita é falar sobre o grupo, né? A segunda parte a gente toca rapidinho sobre a questão do e-tarefas, né? O e-tarefas foi uma ferramenta criada até mesmo por solicitação da própria autarquia, porque antes do e-tarefas, os servidores prestavam informações ou via e-mail ou dentro do sistema da AGU, no caso, antigamente era o SICAL, né? Eu não sei se os colegas chegaram a prestar esclarecimentos ou juntar processos dentro do SICAL, ou então através do CRETA, né? Aliás, exatamente. Porque às vezes chegava por e-mail pedindo para que o servidor juntasse o processo diretamente, o administrativo diretamente no judicial, né? Mas havia uma certa dificuldade em se contabilizar o trabalho do servidor, porque ele fazia o trabalho dele dentro de outros sistemas que a autarquia não usava para contabilizar a produtividade. E aí, quando surgiu essa cobrança, né, que nós estamos vivenciando hoje no serviço público, todo mundo, hoje inclusive nós estávamos vindo para cá e ouvimos no rádio que era o dia da excelência no serviço público, não foi, doutor? Isso, exatamente, doutor. Então tá todo Devia mundo... ser todo dia, né, doutor? mas eu acho como essa moda, né, de sempre ter um dia para cada coisa, né? Então hoje eles disseram que era o dia da excelência no serviço público, né, essa coisa toda. Então, com essa, digamos assim, essa cobrança toda que nós servidores temos recebido, isso acaba repercutindo numa forma de individualizar o trabalho de cada um. E aí os servidores do INSS questionavam como é que o trabalho deles estava sendo contabilizado. Aí foi quando Brasília criou esse e-tarefas. É um sistema que vocês recebem as demandas da Procuradoria e aí você junta ao e-tarefas, o e-tarefas comunica com o SAPES, a Procuradoria toma conhecimento disso aí. Tá entendendo? E aí tem muita coisa que hoje vem pelo e-tarefas. Por exemplo, por conta do GET, tem uma fila muito grande de processo lá para ser ajuizada, para ser analisada, e aí o segurado ele vai até a justiça, através de seu advogado, pedir para que o INSS julgue com celeridade o processo dele. E aí ele pede uma liminar, às vezes no mandado de segurança, e muitas vezes o advogado dele coloca no polo passivo não a gerência executiva, mas a unidade local que recebeu o protocolo do pedido. E aí, normalmente a gente alega que o gerente local ele é autoridade ilegítima, né? Mas o juiz não tem acatado as nossas argumentações nesse sentido. Então a gente pede para que o gerente fique ciente disso e dê uma olhadinha no e-tarefas pelo menos uma vez por semana, que os prazos normalmente de liminares são de 10 dias. Então, se chega uma coisa, vamos supor, na segunda, e você, na pior das hipóteses, olha na sexta, você ainda tem mais 5 dias da outra semana para responder, né? Então, pelo menos uma vez por semana, você olhando as tarefas, você consegue resolver quaisquer pendências que haja lá, né? E, atualmente, a própria Procuradoria do INSS, por conta dessas especializações, ela tem equipes remotas que trabalham, seja, por exemplo, ETR para benefício por incapacidade, ETR em ações acidentárias. E essas equipes remotas, muitas vezes, elas olhando os registros dos processos administrativos, elas verificam algum tipo de incongruência. E elas pedem para a APS que faz a manutenção, né? Mantenedora, né? Para que a APS mantenedora altere alguma coisa no benefício. E aí como é que esse pedido vai chegar? Vai chegar também via tarefas. Então chega tanto coisas relacionadas à justiça, quanto coisas relacionadas à própria atividade da Procuradoria, nesses grupos de especialização. Então, é muito importante que esse tarefa seja avaliado, para que, no caso vocês aqui, você me falou, todo o teu arquivo já está no SAPD. Isso. Então, dificilmente vai chegar pedido relacionado à cópia de administrativo, que já está tudo lá.
Mas essas outras demandas, né, seja informação em mandado de segurança, ou seja alguma coisa relacionada com manutenção de benefícios, ainda está sendo solicitado via tarefas, né? Então, aqui você, não sei se é você quem faz isso, ou se é um estagiário. Não, sou eu mesmo. Pronto, aí só para você ficar ciente disso aí, que é uma demanda que ela tende a ter um certo crescimento por conta desse crescimento exponencial de processos no GET. A gente recebeu semana passada uma informação, tem 30 mil processos na fila e dos 30 mil, 20 mil estão em atraso, excedendo aquele prazo de 45 dias. Então, se os segurados, através de seus advogados, entrarem na justiça, nós vamos ter uma verdadeira avalanche aí de mandados de segurança, né? E alguns têm entrado até já com ações diretas, né? Não vai nem pela via do mandado de segurança, já pede uma liminar, né, pedindo a concessão, inclusive, já numa ação autônoma, né? Então, são essas questões que a APS, apesar de não ter mais aquela responsabilidade de, em tese, apreciar o pedido, né? Que foi para o GET, mas ainda fica essas questões residuais que a gente pede para vocês terem um certo cuidado, né? Dar aquele apoio lá no CRETA, né? No CRETA, ela também analisa e ela também insere esses dados, né? dados lá no E-Tarefas. No E-Tarefas. Tem algumas coisas no E-Tarefas que às vezes já estão vencidas, né? Não tem mais necessidade de se responder. Sim. Eu não sei se vocês têm alguma demanda assim. Tem. Porque os processos, eles inicialmente, eles eram solicitados e às vezes, por faltar essa comunicação, o arquivo não era... Aliás, o processo não era arquivado. Então a gente traz até essa informação para você. Se tiver algum pedido lá com mais de 8 meses de solicitado, você já pode arquivar, porque já perdeu o objeto. Porque os processos eles tramitam muito rapidamente, né? Em média, 8 meses já está tudo resolvido na Justiça Federal, no JEF, né? Juizado Especial. E depois disso não tem mais como a gente solicitar muita coisa, depois que transita em julgado. Então, só para vocês tomarem ciência disso aí, né? Poder encerrar, né? Encerra. Alguns gerentes até nos disseram que não estavam conseguindo encerrar as tarefas, porque o E-Tarefas parece que estava com uma dificuldadezinha de arquivar. Aí a gente, nesses casos, se for o caso daqui, você entra em contato com a Dicila, que é a pessoa responsável para ela poder orientar você, ou no caso a Isabela, que também às vezes faz, né? Para poder tomar as providências necessárias para você ficar com o seu registro lá zerado e você não ter nenhum problema com relação a isso. Né? O que a gente pede bastante, assim, que vem bastante pedidos do E-Tarefas, são cópias de pedidos de reativação de benefícios, né? Que no caso, como já eram judiciais, não existe o processo. PA aqui, né? Exatamente. Mas foi feito perdão, Wagner, pedindo vênia aqui do Dr. João, como tomando a palavra, né, doutor, sem me pedir vênia, né? Nesses casos dos processos de benefício por incapacidade, que não tem a formalização física, já que eles foram implantados por ordem judicial, Wagner, existe uma orientação lá na Procuradoria para somente solicitar processos administrativos relativos a benefício por incapacidade quando forem casos específicos, hipóteses, que por exemplo, são situações de segurado especial. Ou então, quando o procurador, quando for analisar o laudo, ou precisar formular uma proposta de acordo, ou identificar alguma inconsistência, ele solicita o processo concessório e coloca-se a etiqueta que vai aparecer para você no E-Tarefas. A gente põe no SAP e ele aparece para você no E-Tarefas como caso específico. Mas de regra não se tem solicitado mais, né? o cópia do processo administrativo de benefício por incapacidade. Só em situações excepcionais. Mas não custa nada a gente reforçar essa questão lá no GCM, né, que é o gerenciamento contencioso de massa, dentro da estrutura do NUPREV, que é o núcleo previdenciário que integra a Procuradoria Federal em Alagoas, para identificar, existe um critério prático, ou Wagner, para identificar pelo NB quando o benefício é judicial? Só tem, pelo OL concessor. pelo CEL 180, que é a DJ, não é verdade? Nesses casos, a gente pode até reforçar essa orientação geral, que quando o OL for 01,
Aliás, 02, 001, 180, que é a PSADJ, não se solicita o processo concessório porque se sabe que não existe processo concessório. O benefício foi implantado judicialmente, está em manutenção na APS, mas não há uma formalização física do processo. Então, as informações relativamente à concessão estarão lá no processo originário que gerou a implantação daquele benefício, não é verdade? Isso. E retornando aqui à sua indagação, eu acredito que nesses casos aí, a tarefa nem surja da própria Procuradoria. Talvez seja uma tarefa que a PSADJ está repassando para vocês e que não é o caso, né? Porque muitas vezes o E-Tarefas, ele é, digamos assim, startado na Procuradoria para 2 setores. Ou a gente abre para a gerência, quando é caso de mandado de segurança, ou a gente abre para a PSADJ. E aí a Procuradoria pede para a PSADJ, no caso, fazer as informações. E aí talvez a rotina que está sendo utilizada é encaminhar imediatamente para a PS mantenedora, né? E sem fazer esse filtro, né? Então talvez seria o caso aí de conversar com a nossa amiga de Silva, né? O Osíris, Osias, né? Que é o substituto dela, né? Para que eles possam dar uma olhadinha nisso aí, para não ficar de forma, digamos assim, desnecessária encaminhando para as APS mantenedoras, que elas não teriam como... Porque a partir do momento que a DJ conseguir identificar, doutor, que aquele benefício foi implantado por ordem judicial, ela já fecha a tarefa e informa a Procuradoria, né? Exato. E se por acaso passar alguma coisa, né? É claro, a gente vai tentar reforçar para que os colegas não abram, mas se por acaso chegar a abrir algum por equívoco, que a PSADJ já identifique isso e já filtre logo de pronto, né? Sem precisar reencaminhar para a APS mantenedora, porque isso aí já reduz a carga de trabalho dos colegas, que já tem várias demandas para acompanhar, não é verdade? Isso. Aí, ainda nessa parte administrativa e relacionando agora com essa questão das mudanças, eu estava conversando aqui com o Wagner e na semana passada nós estávamos em Cururipe e nós conversávamos com os colegas de lá sobre essas mudanças que estão sendo feitas na forma como o INSS se comunica com o seu público-alvo, né, os segurados. E aí, a informação que nós recebemos na Procuradoria é que tudo ia ficar automatizado. Tanto o segurado, através de seu advogado, poderia fazer a petição eletrônica diretamente no meu INSS, ou o segurado, no caso sem advogado, poderia também fazer isso. Mas aí nós recebemos a informação lá em Cururipe que nesse segundo caso, quando é o segurado que faz o pedido e se ele faz o upload dos documentos, ele será convocado para a APS para prestar fisicamente esses documentos, né? É exatamente essa rotina que está sendo seguida aqui? Me parece um pouco assim estranho, porque se tudo está sendo digitalizado, né, como é que você ainda exige a presença do segurado na agência, né? Pois é, inclusive teve até um caso nessa fila da Central Única que um advogado indagou, né? Porque os benefícios do LOAS, a gente dá entrada, recebe pela fila, a gente dá entrada e pede para o segurado agendar, fazer o agendamento em 30 dias na APS de origem dele. E aí o advogado lá, ele fez a indagação, né? Mas agora não é tudo online, não é tudo pela internet, porque o segurado comparecer na APS, né? Então realmente fica essas lacunas aí, né? De como resolver isso. Mas, a princípio, inicialmente, todos os documentos que sejam necessários para a conclusão do processo, o segurado vai realmente ter que comparecer na agência. Então, mesmo que ele preste aquela documentação via upload, mas ele tem que depois vai ser convocado para juntar de novo presencialmente o mesmo documento. Para a gente verificar se não houve nenhuma rasura, nenhuma entrelinhas entre o documento que ele apresentou e o original. Doutor, se o senhor permitir, nesse ponto, eu até estava conversando com o Wagner no preâmbulo. No caso, eu acho que nem o servidor teria que convocar o segurado para apresentar. Eu acho que no próprio requerimento, o Wagner estava explicando, já tem uma observação que incumbe ao segurado realizar o agendamento. Não é isso, Wagner? O amigo pode detalhar? Isso, exatamente. Quando o segurado ele conclui o requerimento,
No próprio requerimento existe lá a parte lá. Isso pelo meu INSS? Isso pelo meu INSS. Existe lá a parte lá que, no próprio requerimento que diz, a partir de agora o segurado deverá agendar o cumprimento de exigência para o serviço solicitado. E aí nesse momento é que o segurado vai e agenda o cumprimento de exigência. Aí esse agendamento ele entra de novo no próprio meu INSS para agendar, é isso? Exatamente. Exatamente. Porque não teria como ele agendar já na mesma oportunidade. Ele tem que sair. O ideal que seja. Entra, né, de novo e agenda. O ideal que seja, né? Assim, né? Mas ainda não está sendo feito assim. Na prática ainda não, né? Na prática ainda não. Tem que realmente ainda ter o requerimento inicial que ele deseja. Até porque também não são todos os requerimentos, né? Que são necessários o comparecimento físico. Comparecimento físico, né? São alguns, né? Procuração, representação legal, mais questões de desbloqueio de empréstimo. Exclusão de mensalidade do sindicato. Tudo isso ele tem que vir pessoalmente. Não precisa. Ah, não precisa. Não precisa. Existem alguns casos que não vai precisar. É só alguns casos. No próprio requerimento aqui consta lá os casos em que ele vai ter que comparecer pessoalmente na agência. Exatamente. No Agora, próprio uma requerimento dúvida. que fala. Se a pessoa vai dar entrada no LOAS, por exemplo, que depende da avaliação social e da perícia, o procedimento é mais ou menos assim, ele vai dar entrada no requerimento, faz o upload da documentação e o sistema vai dizer, senhor requerente, por favor, agendar perícia e avaliação social, como é que é? Na prática? Não é assim. Quando ele agenda o requerimento de LOAS, tanto o idoso como deficiente, o que acontece? Esses benefícios, esses requerimentos vão direto para filas. Eles caem direto no repositório? Exatamente, na central única. Vai tudo para lá. E aí o que acontece? O servidor que for responsável por essa tarefa, ele vai fazer toda a análise do processo, pesquisas e tudo. Se tiver tudo ok, é isso que está acontecendo. Ele pede para que o segurado compareça na agência de origem dele para agendar, fazer o agendamento do dia da avaliação social e da perícia médica no dia. É isso que está acontecendo. E só após que ele faz isso é que a gente fica acompanhando para ver se realmente... Essa talvez seja uma... Pois não, Isabela. Em alguns casos específicos, se tiver telefone de contato, o servidor pode entrar em contato pelo telefone, marcar por telefone e já avisar a pessoa para comparecer no dia da avaliação social. Mas geralmente como as pessoas que postulam LOAS são as mais hipossuficientes, né? E aí eu coloco a reflexão para os colegas. Talvez seja por isso que a maior parte dos benefícios congestionados do repositório seja de LOAS, justamente por conta dessa dificuldade de contato e do fluxo também. Porque você primeiro precisa cair na fila. O servidor tem que fazer análise para depois identificar se tem alguma exigência ou não, e ainda que não tenha, poder agendar a avaliação social e a perícia. Porque segundo dizem, doutor, dos 30 mil processos, pelo menos a metade ou próximo disso seria de LOAS. Talvez seja por isso, eu coloco só para reflexão dos colegas. E em alguns casos também a demora da atualização do cadastro único, porque como o LOAS agora é vinculado ao cadastro único, exatamente. é necessário que todos os membros da família estejam com o cadastro atualizado, com o CPF, para poder o INSS dar prosseguimento no benefício. Aí só pode marcar a avaliação social e perícia depois do cadastro estar atualizado. Quando ele comparece lá no CAD único, demora para aparecer no INSS a informação. Normalmente demora 30, 45 dias para aparecer essa informação. Aí isso também depois de atualizada. Depois de atualizado. Aí só aí é que você pode marcar a perícia é que você e a tem a avaliação. ciência de que ele realmente atualizou. Aí você vai entrar em contato com aquela pessoa para marcar a avaliação social e a perícia. Colocaram aí o mais demorado. Complexidade nesse sentido, né? Mas assim, é como a Isabela também comentou, né? Se a gente tiver a oportunidade de avisar o segurado da data, a gente mesmo está fazendo essa marcação. E já é uma proatividade dos colegas aqui que já demonstram esse comprometimento com o usuário, né? Do serviço da Previdência Social, né? Exatamente. E quando o usuário ele faz o cadastramento pelo meu INSS, ele deixa lá alguns contatos, né?
E aí vocês, quando precisam comunicar com eles, vocês usam de que maneira? Não, ele deixa no requerimento. Ele tem que avisar Ele tem se que- aceita. Deixa tanto no contato, no requerimento e avisa se aceita ou não. Receber a informação via e-mail, porque muitos vão agendar em Lan House, aí coloca o e-mail do dono da Lan House. Aí como ele vai receber uma informação nesse e-mail? Nunca. Nunca. Aí é melhor eles marcarem que não aceitam. Aí muitos não aceitam. Aí fica demorado porque enviar carta, às vezes é zona rural. Aí a própria pessoa tem que ir no correio saber se chegou uma carta para ela. Porque o correio não O entrega. correio não entrega. na rural. Aí é uma dificuldade de comunicar a pessoa que ela precisa comparecer. Essa falta de inclusão tecnológica que a nossa sociedade ainda padece, Wagner e colega Edula e Isabela, eu acho que tem sido o maior obstáculo para a consolidação do INSS digital. Eu pelo menos eu penso assim, que esse ato entre a tecnologia de ponta que a Previdência Social está querendo implantar e o nível de acesso tecnológico da população, eu acho que ainda é um obstáculo na consolidação do INSS digital. Pelo menos eu penso assim. Com certeza. E todas essas questões vão passar até mesmo para, digamos assim, o acesso à justiça você só pode fazer através de advogado. E pelo que nós estamos vendo, essas modificações aí na forma como a própria autarquia previdenciária funciona, também vão acabar levando os próprios segurados também a só poder acessar com mais tranquilidade até a parte administrativa com o advogado também. Porque se ele não tem esse conhecimento, muitas vezes o público-alvo do segurado especial não sabe como mexer com isso aí. Então, se ele não tiver um advogado, realmente a situação dele vai ficar quase que... Antigamente ele não podia vir fisicamente, né? Conversar todo mundo sabe, né? Você chegava aqui, o servidor do INSS informava e a pessoa acabava entendendo, né? Na pior das hipóteses, você baixava um pouquinho a linguagem para a pessoa entender no nível da cultura dela, né? Mas sem essa presença física hoje, que é tudo através de computador, vai ficar inviável até mesmo o atendimento dessas pessoas sem a presença, sem a intermediação do advogado, né? Então essas questões aí, a autarquia tá tomando esse rumo, né? E a nós não nos cabe apreciar isso aí, mas tentar entender para poder melhor assessorar nas situações em que futuramente essas questões forem judicializadas, né? Porque acaba a autarquia toma uma direção e, logicamente, como o doutor Nelson estava dizendo aqui, isso vai ter repercussões, né? Claro. Vai ter reações. Sem dúvida. E essas reações a Procuradoria precisa entender bem para que na sequência possa defender da melhor maneira possível as decisões que a autarquia tem tomado no seu plano, digamos assim, diretor, né? Plano diretivo. Exatamente. Então, findas essas duas primeiras etapas, falar sobre o grupo, falar sobre as tarefas, a gente queria entrar numa terceira fase, que eu acredito que aqui, como o Dr. Nelson já é amigo da casa e já esteve aqui outras vezes, eu acho que não é novidade para os senhores, né? Que é a questão da fundamentação das decisões administrativas. Com a MP 871, essa questão foi positivada e hoje só responde, por, digamos assim, disciplinarmente o servidor que comete erro, que eles chamam de erro grosseiro, né? Ou então o servidor que está agindo com dolo, né? Com a má fé mesmo, né? E na semana passada até no grupo foi colocada aquela sentença lá de Sertânia, né? Interior de Pernambuco, né? Que causou um certo rebuliço lá nos colegas que trabalham nisso aí. Mas, de fato, aquele tipo de postura tem casos que os juízes, né, que mexem com essa área previdenciária, eles até na própria Advocacia Geral da União foi criada uma comissão de defesa de prerrogativas, porque havia situações como aquela e naquele caso também a procuradora lá foi instada, né? A magistrada ou o magistrado, eu não recordo. O magistrado ele não só coloca o servidor para responder, mas ele também coloca o procurador, o que é de certa maneira uma certa inversão, né? Porque o procurador ele não tem digamos assim, responsabilidade administrativa sobre os atos. Ele só apresenta a autarquia em juízo, mas ele não tem poder de ingerência, de determinar que a decisão judicial seja cumprida. Mas, em muitos casos, no passado, havia prisão de procuradores, né? Os magistrados
determinava a prisão do procurador, e essa situação gerava muitos constrangimentos, e aí a PGF, que é a Procuradoria-Geral Federal, criou uma divisão de prerrogativas para tentar evitar esse tipo de conduta, né? Então hoje diminuiu bastante, aqui em Alagoas não se tem notícia desse tipo de comportamento, o juiz aqui tem uma postura bastante, digamos assim, urbana e tranquila, mas há uma possibilidade, e eu acredito que isso é a próxima etapa do INSS Digital, que é você estender essa atribuição que hoje é do estado de Alagoas para o Nordeste. Então, em tese, se houver um polo único e os colegas servidores começarem a receber processos de outros estados, né, da região Nordeste, então é possível que esse tipo de conduta de magistrados de outras regiões, aliás, de outros estados dentro da 5ª região, que eu acredito que a centralização vai ser no Recife, né? Então, se é no Recife, provavelmente estariam relacionados os processos de toda a 5ª região, né? Então, talvez os colegas vão daqui a pouco receber processos do estado de Pernambuco, do estado do Ceará, Rio Grande do Norte e por aí vai. Então, é possível que aquelas situações que hoje não são comuns por conta da urbanidade e do fino trato dos colegas juízes federais do estado de Alagoas, né? É possível que o servidor venha deparar com uma situação relacionada com um magistrado de um outro estado que não tem essa mesma cordialidade, né? Então é importante a gente ficar bastante atento ao que o Dr. Nelson vai dizer, para que a gente não passe por situações desse jaiz, né? E aí devolvo aqui a palavra ao Dr. Nelson para que ele possa nos atualizar. Obrigado, Dr. João. Eu serei muito breve na minha fala, porque, primeiro, por 2 razões. Primeiro, porque eu já estou aqui num ambiente em que eu tenho muito mais a aprender do que a compartilhar. Aqui eu tenho 3 colegas de envergadura elevada, pessoas da mais alta capacidade técnica e intelectual, e que eu acho, que eu até estava comentando com o Wagner, que hoje a gente identifica pessoas, seres humanos, que muitas vezes têm uma capacidade intelectiva elevada, mas não tem o voluntarismo, não tem o coleguismo, não tem a camaradagem com o seu semelhante. E aqui a gente consegue aliar as 2 características dessas 3 figuras aqui excepcionais, que é a alta capacidade técnica e, ao mesmo tempo, um voluntarismo exacerbado. Então, nós estamos aqui, doutor, em excelente companhia, e eu me sinto sempre prestigiado, lisonjeado de gozar dessa companhia excepcional. São os colegas Wagner, Isabela e Edita. Então, a parceria com a PS de Craíbas, doutor, já é antiga, né? Não é uma parceria recente. Então, desde os tempos do nosso querido amigo Tiago, que é outra figura notável, né? Nobilíssima, né? E já vem de um certo tempo. Então, aqui os colegas, eu vou muito mais, digamos assim, doutor, historiar os grandes feitos da PS de Craíbas do que mesmo ensinar qualquer coisa. Até porque eu não tenho capacidade para isso. Mas, enfim, Craíbas ela tem um quê de pioneirismo, sempre. É uma APS os despachos são os mais bem fundamentados da agência executiva do estado de Alagoas. São despachos exaurientes, despachos específicos. Você não vai encontrar um despacho genérico na conclusão dos processos da APS de Craíbas. Os despachos são sempre específicos, são contundentes nas suas conclusões e minudentes em relação aos fatos e à matéria jurídica também. Outra questão em que a APS de Craíbas é uma agência de vanguarda é a questão do banco de dados em relação aos contratos de comodato, que é comum a gente identificar propriedades em que o sujeito é proprietário de 4, 5 tarefas e tem 20 contratos de comodato, cada um com 2 tarefas. Das duas, uma, ou não existe aquele número de comodatários naquela propriedade, ou então o cidadão está loteando o subsolo ou o espaço aéreo, né? Então alguma coisa está errada. Então a agência de Craíbas tem essa outra marca do pioneirismo, que é o banco de dados dos contratos de comodato. A agência de Craíbas ela conta com servidores, como eu disse, extremamente comprometidos, que já tinham o hábito de pesquisar o sistema CRETA. Os colegas aqui todos têm esse acesso ao sistema CRETA, então não vou falar sobre isso, porque aqui os colegas já estão catedráticos, doutor, em conhecer o sistema CRETA.
os colegas já tinham esse hábito de fazer pesquisas em outras bases de dados, que a gente sempre cita nas nossas visitas, e que, como já não é a primeira vez que eu estou aqui em Craíbas sempre com as portas abertas aqui à Procuradoria, e eu já tive a oportunidade de compartilhar algumas ideias e tal, e de aprender também com os colegas aqui várias questões do dia a dia da análise de processo concessório. Então aqui o pessoal já tem esse hábito de consultar o sistema CRETA, fazer o cotejo das sentenças que já pode ter na análise daquele processo concessório, seja do mesmo benefício, quando às vezes a gente encontra situação de conjugado, seja às vezes de um outro benefício, que às vezes é comum você ter a pessoa que deu entrada na aposentadoria, teve uma negativa administrativa, demandou judicialmente e obteve uma improcedência. 12 meses depois a pessoa vem dar entrada no auxílio doença, entendeu? E às vezes a sentença é tão exauriente que você não tem como se convencer de que aquela pessoa, 12 meses depois da sentença, começou a trabalhar na roça. Se ela nunca trabalhou anteriormente e o juiz é contundente nesse sentido, então é fácil concluir que aquilo ali é apenas um estratagema para obter um benefício cuja carência é menor e que teoricamente você poderia suprir após uma decisão denegatória. Mas, embora não faça coisa julgada, aquela sentença é um elemento de prova, de convencimento que você vai agregar no processo administrativo que você está analisando ali na sua frente, seja um auxílio doença, ou seja uma pensão por morte, ou qualquer outro benefício, quando você já tem uma sentença anterior que, mesmo não abordando aquele benefício especificamente, ela traz elementos que formam o convencimento. Então, esse acesso ao sistema CRETA, que os colegas já fazem com muita propriedade, digamos assim, uma forma de você facilitar o trabalho do servidor. Então, ele é uma ferramenta utilíssima, e para os colegas que porventura estiverem nos vendo, eu só reforço aqui essa importância do acesso ao sistema como um facilitador do trabalho do servidor. E eu acho que aqui os colegas até podem ratificar o que eu estou dizendo, não vão me deixar mentir. O quanto uma sentença e o acesso àquela documentação toda, porque a consulta pública só propicia o acesso à sentença. Mas a consulta na íntegra, você vai ver uma gama de documentos que vai ajudar a formar o convencimento e esclarecer talvez algum ponto que você tenha dúvida na sentença. Porque às vezes o juiz faz uma análise minutante dos documentos e você não está vendo aquela documentação. E quando você tem um acesso pleno ao sistema, como os colegas aqui têm, isso daí facilita até a compreensão, né? E muitas vezes poupa o trabalho do colega, porque aí já se vê, digamos assim, municiado de um cabedal de elementos suficiente para formar o seu convencimento. Mas, para além da análise decisões judiciais proferidas, tanto em relação ao autor quanto ao cônjuge, às vezes o pai da criança, no caso salário maternidade, ou ao falecido, no caso de pensões por morte, os colegas já têm o hábito de fazer consultas, por exemplo, em situações de óbito, de morte violenta, que aqui a gente compartilhou. Acho que já é a terceira ou quarta vez que eu estou aqui em Craíbas, né, Wagner? Acho que é a terceira. Eu já perdi até as contas. Só comigo é 2. Pois é, então já perdemos até as contas. Então, nas vezes que a gente já esteve aqui, já debateu com os colegas, a gente já fez já passou algumas dicas práticas, né, em relação, por exemplo, pensão por morte, situação de óbito violento. A gente sempre tem resultados interessantes na pesquisa aberta do Google, né, como a gente costuma dizer, para saber informações sobre as circunstâncias do óbito e também da profissão do finado. E nisso tem aquele link da perícia oficial, onde a gente pode acessar os dados do óbito. Então, até pela data do óbito, mesmo que você não tenha nada no Google, que geralmente tem, mas pela data do óbito, no link da perícia oficial do Estado da Alagoas, você vai lá, procura o relatório dos IML da capital e de Arapiraca, que lá você vai encontrar o registro do óbito pela data que você encontra. E fatalmente lá vai ter a profissão do finado. Eu já tive a oportunidade de pegar várias circunstâncias que demonstraram que aquela pessoa não exercia atividade rural, não é verdade? E além dessa dica de pesquisar a questão dos óbitos violentos, a gente sempre incentiva os colegas a fazerem aquela pesquisa da Equatorial, né, que é a atual companhia elétrica. A gente põe lá o CPF da pessoa e pode obter informações relevantes sobre o endereço, que os colegas já fazem isso aqui. Inclusive, eu já me louvei, doutor, nos colegas aqui de Craíbas, que já foi um aprendizado que se agregou, foi uma pesquisa que a gente inclusive incorporou a partir desse pioneirismo, mais um pioneirismo aqui de Craíbas, né, dessa pesquisa pelo registro da companhia elétrica, né? Que a gente passou a fazer isso também na nossa rotina no contexto judicial. Além disso,
a gente incentiva que os colegas façam aquela pesquisa do MEI, né, do microempreendedor individual, que Craíbas também já tem esse hábito, já tem esse pioneirismo de fazer essa pesquisa. E além disso, confrontar dados do CAD único, né, que antigamente, quando o CAD único não era integrado no CNIS, essas bases de dados governamentais que agora estão integradas, além do CAD único, o seguro-desemprego, e tem mais uma outra base de dados, Wagner? Tem a ADAP e mais alguma que eu esqueci? E o CNPJ. Isso é a pesquisa do CNPJ, né, para saber se a pessoa tem filiação, é sócio de alguma pessoa jurídica. Então, os colegas já tinham esse hábito de fazer a pesquisa da Receita, que é outra que a gente recomenda, já faziam a pesquisa da base de dados do CAD único, quando ainda não era integrado, quando era ainda naquela plataforma do site da Caixa, na verdade. E até a gente debateu várias vezes aqui com as colegas, com o Wagner também, o Thiago, que era importante fazer esse confronto e que eu não via nenhuma incompatibilidade em você identificar aqueles dados e trazer também para análise de segurança especial, porque existia uma controvérsia, se você poderia fazer aquele cotejo ou não, ou se era só voltado para os benefícios assistenciais. E eu sempre defendi que não. E tanto é que, como dizem, doutor, que o tempo é o senhor da razão, que demonstrou que eu tinha razão, modéstia à parte, no meu grito, né? no meu braço, que eu defendia que aquilo ali devia ser integrado na base de dados, como base de dados governamental que é, integrado também no CNIS. E de fato, assim foi feito. Né? Então, pesquisa na perícia oficial, pesquisa no MEI, que os colegas já fazem, pesquisa em base da base da Receita, do CNPJ. O CAD único, os colegas já têm esse hábito, desde aquele tempo que a gente debateu essa matéria. Outra base de dados que eu indico aos colegas, o Detran. Detran é uma base de dados importantíssima, porque quando você identificar com o segurado, tem lá a sua carteira de habilitação, categoria C, D ou E, é importante você fazer a pesquisa no Detran, porque às vezes encontra lá que a pessoa tem aptidão está apto para atividade remunerada, que é um elemento que vai corroborar, por exemplo, muitas vezes, quando você encontra aqueles recolhimentos no CNIS, às vezes prestador de serviço, que não é uma coisa incomum, é muito comum a gente ver prestador de serviço de transporte para a prefeitura, van, essas coisas, a gente encontra lá os recolhimentos. Quando vai lá pesquisar na base do Detran, a gente encontra que a pessoa tem categoria C, D ou E e aptidão para executar atividade remunerada. E mais, teve até um caso pitoresco que eu identifiquei que o camarada tinha levado uma multa e estava lá a multa dizendo que ele estava exercendo atividade remunerada ilegalmente, entendeu? Nesse caso ele não tinha a aptidão para executar, mas ele foi multado porque estava fazendo, entendeu? Aí, ou seja, era um elemento que ajudou a formar a convicção e que naquele processo judicial específico a gente conseguiu um êxito de uma sentença de improcedência, né? E mais, a gente cita, só para finalizar, além da Receita, do CAD único, do MEI, do Detran, também da perícia oficial e da companhia da Equatorial, a gente reforça a questão mesmo do portal de transparência, né? Que é uma base aberta ao público, que a gente pode fazer pesquisas, identificar muitas vezes que tem segurados o seu cônjuge, no caso de benefícios assistenciais ou benefícios rurais, que obtém uma remuneração superior ao salário mínimo e que aquele caso isso infirma o regime de economia de subsistência, porque fala-se muito em regime de economia familiar, quando o núcleo todo trabalha. E fala-se também, como tem o permissivo da IEM, do regime de economia individual. Mas, seja num caso, seja no outro, o que a gente tem que identificar é a essencialidade do trabalho rural. Então, isso até gerou uma certa controvérsia, né, doutor, aí numa visita anterior, mas eu quero deixar claro para os colegas que esse entendimento é um entendimento da Procuradoria, mas não é só da Procuradoria, é um entendimento que tem respaldo na lei e é um entendimento que tem respaldo na jurisprudência, que são fontes imediatas do direito. Então, sem nenhum demérito à instrução normativa, que é um elemento importante para guiar os colegas e para dar segurança e dar respaldo, mas a Procuradoria está à disposição dos colegas seja para interpretar uma sentença, ajudar a interpretar uma sentença nesses casos de coisas julgadas, de processos anteriores que são identificados na justiça, e seja também para dar uma orientação em relação à análise de provas obtidas nessas fontes. E, com certeza, muitas vezes a gente identificando as situações em que o trabalho rural não é essencial para aquela manutenção daquele núcleo familiar, a gente tem descaracterizado mesmo o regime de economia individual. Porque se você tem uma pessoa que exerce atividade individualmente e o cônjuge é um servidor público, sei lá, um militar, né, da PM do Estado de Alagoas,
sei lá, um oficial da PM do Estado de Alagoas e tem uma remuneração elevada, então você identifica que aquela atividade, ainda que exerça de regime de economia individual, que em tese é possível, ela não é essencial para a manutenção daquele arranjo familiar. Então você tem uma manutenção de um núcleo familiar com base numa renda de uma pessoa que tem uma remuneração elevada para os padrões do segurado especial e que aquilo desconstitui a essencialidade daquele trabalho rural. Então, quando esse trabalho houver, ele vai ser, como na linguagem que os magistrados federais utilizam, mero complemento da dieta alimentar. Ou seja, você está fazendo aquilo ali com um mero hobby, mas que a sua manutenção não depende daquilo ali. Se você prescindir daquele trabalho rural, mesmo assim a manutenção da família está garantida. Então, quando falta essa essencialidade do trabalho rural, você não se enquadra como segurado especial, porque o segurado especial precisa daquela atividade como sua fonte imediata de renda. Então, se você tem um membro do núcleo que exerce atividade urbana e ganha um salário mínimo ou pouco acima disso, aí você não desnatura. Esse é o critério que a gente usa. Agora, se você tem uma pessoa que recebe um benefício previdenciário do regime próprio, regime geral, no teto, ou tem outra fonte de renda, ou tem um padrão de vida incompatível com aquela atividade, com aquele perfil, né, do segurado especial, você tem uma desconstituição daquela essencialidade do trabalho rural. E isso, como eu disse, está respaldado pelo entendimento da Procuradoria, mas não só da Procuradoria, na jurisprudência e na lei. Então a IN vai ter que buscar vai ter que aurir, né, vai ter que buscar o seu fundamento de validade dentro de uma hierarquia, de uma pirâmide jurídica, como a gente gosta de usar a linguagem kelseniana, doutor, na norma superior. Então a IN ela tem o seu respaldo, mas ela não pode ser um fim em si mesma, ela tem que se aurir o seu fundamento de validade nas normas superiores, nas leis e na Constituição do país, dentro de uma linha de entendimento que a Procuradoria, que é a função essencial à Justiça, que dá o respaldo, que dá a segurança, que dá a orientação para os colegas, né? E louvando-se na jurisprudência de interpretar a norma conforme a sua melhor exegese, né? Então, nesse sentido, a Procuradoria está à disposição dos colegas, nesse caso de dúvida, nessas situações limítrofes, para dar esse respaldo, esse amparo. Então, para finalizar, ainda nessa linha de essencialidade do trabalho rural, a gente recomendo a consulta no portal da transparência. É claro, eu não vou exigir que os colegas façam isso em todos os casos, mas em casos relevantes, em casos que você tenha dúvida, é bom saber que você tem essas bases de dados. E os colegas aqui de Craíba já têm esse acesso ao portal da transparência das 3 esferas, porque inclusive muitos municípios o têm, e também nos casos em que você identificar uma pessoa que tenha uma atividade político-partidária, também no Divulga Cândido, que é aquela plataforma que eu já compartilhei aqui com os colegas, onde você identifica o patrimônio e a profissão daquela pessoa que foi postulante ao cargo público. Não precisa ter sido eleito, basta ter sido candidato. Então, com aqueles elementos, consulta os portais de transparência e consulta a Justiça Eleitoral, no caso do Divulga Cândido, você fecha um ciclo onde você tem uma base de dados ampla para você formar sua convicção e para você decidir com segurança, conceder de uma forma fundamentada para quem tem direito e negar de forma fundamentada também para quem não tem. Porque aí você está, por um lado, reconhecendo direitos de quem faz jus, do segurado que é o destinatário da Previdência Social, e por outro, protegendo o patrimônio público desse tipo de aventura jurídica. E de uma forma, e de certa medida, se irmanando também com a Procuradoria, que vai fazer a defesa do ato administrativo em juízo e vai se esmerar e obter um provimento jurisdicional favorável, sempre dando segurança e respaldo jurídico aos colegas. Então, fechando a minha breve fala, porque, como eu disse, doutor, aqui eu aprendo mais do que propriamente compartilho alguma coisa. Então, novamente agradecer esse carinho, essa receptividade, essa parceria imensa, que aqui eu tenho que me curvar diante da grandeza dos colegas, porque é o que, como eu digo, eu fico apequenado, né, quando chego aqui em Craíba, e só tenho a minha gratidão e o meu carinho e a minha amizade. Fico muito satisfeito. Muito obrigado aos amigos. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer as palavras do Dr. Nelson e dizer que desde a época do antigo gestor Tiago, aqui Craíba sempre estará de portas abertas
para que o senhor venha, conheça, traga também sua experiência, porque aqui a gente são órgãos que a gente tem que se somar para o fim objetivo do INSS, que é dar direito a quem tem direitos e negar a quem não tem esse direito. Exatamente. Então eu fico feliz pelas palavras, agradeço, e toda vez que o senhor, o Dr. João agora, que pela primeira vez veio aqui à agência, quiser fazer uma visita, será sempre as portas abertas. Obrigado, Thiago. Perdão, lembrando do nosso amigo Thiago, exatamente. Agradecer a sempre calorosa recepção do amigo Thiago, que com certeza partilhou também desses momentos, né? E que a gente tem também uma gratidão muito respaldada em relação a ele. E agora na gestão Wagner também mantendo o padrão de elevado. E as nossas queridas amigas Isabela e Edla, que são baluartes aqui da PS Craíba, e sem elas o Wagner não seria nada. Não, com certeza não. Com certeza não. Isabela, quer acrescentar alguma coisa, ou Edla? Não, só agradecer a visita e pode vir sempre que quiser. Tá certo. Obrigado. Nós que agradecemos e deixamos aqui no final o agradecimento também pela a simpatia dos colegas, né? Que a gente, visitando todas as 42, nem todos os servidores têm essa mesma simpatia que vocês, mas a gente respeita. Qualquer que seja a nossa acolhida, é digno de que possamos respeitar os colegas servidores. Mas, logicamente, quando estamos num ambiente como esse daqui, os trabalhos fluem com mais naturalidade, não é isso, doutor? E, doutor João, a gente não pode encerrar os trabalhos sem a contribuição do Mário. Venha para cá, Mário, você não pode faltar. Sente ali para você dar seu depoimento. E aí, né, doutor Nelson, o que o senhor vai perguntar e indagar de Amaro? Eu vou fazer uma pergunta simples e direta. Eu quero saber qual a avaliação que o Amaro fez dessa jornada nossa aqui, que nos acompanhou em uma grande parte dessas 42 agências. Como é que o Amaro foi recepcionado aqui a nossa comitiva e qual o sentimento que fica depois desse trabalho? Em primeiro lugar, de muito agradecimento, e é um trabalho de muita importância pelo que pude perceber. Não deu para mim em todas, né? Minha vontade é ir em todas, conhecer esse pessoal que trabalha com muita dedicação, e a avaliação é de muito positivo, porque mostra um trabalho de integração, de união, e que estão querendo trabalhar em conjunto para que haja um melhor desenvolvimento na parte das previdências. Então, só tenho que agradecer, é um prazer para mim poder acompanhar a Vossa Senhoria nesse trabalho tão glorioso. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor, finalizamos esse trabalho que começou no final do ano passado, né? Exatamente. E fica um sentimento de muita gratidão, de muita satisfação, né, de finalizar esse trabalho. E eu me sinto até emocionado, porque finalizamos hoje, 17 de junho, que coincidentemente é o dia do meu aniversário. Eu fico... Doutor Nelson, o senhor não fez essa revelação por acaso, né? Me sinto muito agradecido pela recepção dos colegas e até me emociono com isso. Então vamos encerrar aqui cantando parabéns, doutor Nelson. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado, meus amigos. Doutor João, finalizando esse trabalho, queria agradecer ao senhor por nos brindar com essa oportunidade de contribuir de uma forma ainda singela que tenha sido, mas para o progresso do nosso país, da nossa Previdência Social, que é um patrimônio do segurado, patrimônio do trabalhador brasileiro, e eu fico muito satisfeito de poder ter partilhado desse momento. Obrigado mesmo, doutor João, fica a minha gratidão ao senhor e a minha amizade e meu carinho. Obrigado. Doutor Nelson, só para concluir aqui, e como os colegas já conhecem bem o doutor Nelson, ele é um entusiasta, né? É um grande e ardoroso entusiasta da causa previdenciária, e nós, ao começarmos esse trabalho, tomamos conhecimento do que ele já fazia e só demos continuidade. Na verdade, o trabalho já vinha sendo feito
e ele já tinha visitado quase todas as APS do Sertão ou todas, doutor? Sertão, todas e algumas do Agreste. Então, a gente deu continuidade nas demais e quase sempre o doutor Nelson estava conosco e às vezes em que ele não estava, a visita não era a mesma, né? Mas a gente tinha que dar continuidade ao trabalho. Então, pela obra de Deus, não acreditamos em acaso, o encerramento se deu exatamente no dia do aniversário do doutor Nelson. Eu não sabia, não sei se os colegas sabiam, mas eu particularmente não sabia. Então, tudo aí estava sendo dedicado por Deus para ele, já que ele fazia esse trabalho de uma maneira excelente, né? Então, vocês que nos assistem, nós agradecemos a audiência, né? A atenção dos colegas e quem sabe no futuro a gente possa dar continuidade a esse trabalho, mas pelo menos ficou essa satisfação de ter passado pelas 42 APS do INSS, né? E eu não sei, né? Mas quem sabe daqui a algum tempo não existam tantas APS assim, né? Porque tem APS que nós visitamos só tinha um servidor. Então, se esse servidor se aposentar, né? Com certeza aquela APS fecha naturalmente, né? Não tem como mandar outras pessoas para lá. Então, nós tivemos a satisfação de presenciar uma realidade que talvez num curto espaço de tempo não seja mais a mesma, né? Mas como o senhor bem frisou aí, deixamos a nossa colaboração, deixamos a nossa parcela digamos assim, de ajuda para os colegas darem continuidade ao trabalho da melhor maneira possível. Que Deus abençoe a nós todos. Amém. Amém.